Bom dia aos nossos seguidores e a todos os usuários, internautas, que essa live venha chegar. Estamos ao vivo para a live da reforma tributária, a qual foi anunciada. Eu vou chamar aqui nosso convidado. Bom dia às pessoas que estão entrando. Um ótimo sábado. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Luiz Rauli? Bom dia, tudo bem? Daniele Alves, tudo bem? Que bom. Eu estou bem, graças a Deus. E quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nessa manhã de sábado falando sobre a reforma tributária, um tema muito importante para o nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. Eu agradeço, né, o seu interesse, o seu contato, né? Para mim, como um veterano dessa luta, né, pela reforma tributária, né, por entender que o sistema tributário é o principal instrumento para o desenvolvimento do Brasil, é que eu aceitei o seu convite e para conversar com você e seu público, né? E, claro, o que nós conversarmos aqui vai ficar no Instagram para outros tomarem conhecimento sobre a importância de uma boa estrutura tributária simples, tecnológica e que proporcione uma competitividade, né? Uma igualdade no trato da questão econômica, né? Entre as empresas e não afete tanto a população de baixa renda. Primeiro, me fale um pouco de você, o que você tem feito, né? Além de assessoria contábil, mestranda, fale um pouco de você. Bom, eu vou falar sim, com o maior prazer. Antes, né, eu quero agradecer ao pessoal também que vai entrar na live, os convites, contadores que eu comuniquei, nossos colegas, sobre a importância desse tema. E eu vou, antes de falar um pouquinho sobre o que a gente faz, até um ponto para mim poder chegar aonde eu conheci o Raul, de que forma foi que nós nos conhecemos. Eu sou contadora já formada em ciências contábeis há 6 anos. Eu tenho um escritório voltado à assessoria empresarial há 6 anos também. Eu já atuo na área há 12 anos. 12 anos eu comecei a trabalhar bem cedo como um jovem aprendiz na área. Foi aí que eu fui inserida no meio contábil, tributário, porque até então não tinha conhecimento sobre a área, né? E nesse período de assessoria empresarial foi onde que eu mais me envolvi nesse tema de tributos. Quando, de repente, a gente começou a ter aqui no escritório a gente chama de planejamento tributário, uma forma de assessorar também os empresários, colocando eles mais competitivos no mercado, uma assessoria voltada ao planejamento tributário. E decorrente desse trabalho, nós verificamos que o pessoal fala de manicômio, né? Eu acho uma palavra até forte, mas podemos usar o manicômio tributário. Em formas que nós interpretamos de uma forma, os advogados interpretam, e quando vem para o fisco, existe uma outra interpretação, por exemplo, em casos de importação. A gente utiliza um NCM e a empresa traz importação há anos naquele NCM, de repente um agente tributário olha aquele produto, que vamos te dar um exemplo aqui, seria uma colher de pau, que sim já é importada, e aquele agente tributário olha e fala, não, isso não é uma colher de pau, esse NCM está errado, vai ser um NCM de artigos de madeira. E assim, nesse NCM, ele enquadra que tem um IPI maior do que o que geralmente era pago. Sempre acontece para mais. E decorrente dessa assessoria específica, eu fui me especializando na área de tributos. Eu tornei também perita contábil judicial. E foi em 2018 que eu
vi o sofrimento dos empresários que a gente cuida aqui, né? Não só dos empresários, mas da população brasileira em si. E eu comecei a pesquisar mais sobre a reforma tributária. Falando com alguns colegas nossos, advogados tributaristas e contadores, não criam e não queriam acreditar que fosse possível a gente chegar um dia a ter uma proposta validada por municípios e pelo Estado e pela União. Então, eu sempre acreditei nisso. Eu acreditei que um dia nós chegaríamos a ter uma proposta, e não só a proposta, mas, enfim, a aprovação e implantação de uma reforma tributária. Eu vi como eu estava meio fora da curva ali do meu meio, comecei sozinha a fazer os estudos e a promover, mesmo no meu LinkedIn, algumas redes sociais, esse tema, reforma tributária. E foi nesse período que eu conheci a sua proposta, que não era a PEC 110, era outra, se eu não me engano. 293. Isso, em 2018. Eu li, entrei em contato com o pessoal do seu gabinete, na época deputado federal, e você, muito sempre participativo e receptivo, falou comigo, me explicou sobre a proposta e eu fiz um artigo até sobre ela. Depois desse período, entrou um outro governo, a gente não se comunicou mais, vi movimentos de outras mini-reformas, mas compreendi que a sua ideia, o projeto que você elaborou na época, ele já abrangia todos os impostos. Parece uma loucura de acreditar que existe uma proposta que de fato abrange os impostos ICMS, ISS e os federais, e que pode sim, os estados já convalidaram, já aceitaram, e não só os estados, mas, enfim, você vai explicar aí melhor para a gente compreender. Perfeito. Mas eu apoiei, continuo apoiando. Ia marcar uma reunião presencial contigo em 2018, se eu não me engano, foi antes das eleições. Não conseguimos, entrou o novo governo, entrou a pandemia, Deus nos conservou com vida e saúde, e agora estamos aqui promovendo essa live e com muitas novidades sobre essa proposta, que também é uma proposta resistente, como nós, né? Porque já passou Exatamente. pandemia, novo governo, e agora ela está aí. Então, Raul, basicamente da minha área, o que eu quero deixar aqui nessa live é isso, não vou me aprofundar, porque o tema é a nossa querida reforma tributária. Eu vou falar um pouquinho, pessoal, porque afinal nós somos 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros e não conhecem a você também. Eu quero passar aqui o pessoal um pouquinho do currículo do nosso querido Luiz Carlos Rauli. Luiz Carlos Rauli é economista e tributarista, ele foi vereador e prefeito, 2 vezes secretário da Fazenda do Paraná e 7 vezes deputado federal. É o idealizador da PEC 110 de 2019, mas também ele foi o autor e relator de várias leis importantes no país, tal como a Lei Geral do Micro e Pequeno Empreendedor, da pequena empresa, que vocês tanto conhecem, foi o nosso querido Raul, o Super Simples, a Lei da Desoneração das Importações de Commodities e Semi-Elaborais do MEI, e a Lei do MEI, que todo mundo conhece. Então, foi o querido Raul que foi o relator dessas leis, quase 40 anos de experiência. Então, é um veterano. Eu aqui sou peixe pequeno, perto do nosso querido Raul. 40 anos de experiência e autoridade no assunto de consultoria tributária. Então, esse é o nosso convidado, que vai hoje nos apresentar sobre essa proposta maravilhosa aí, que já está no Senado, não é, Raul? Isso aí. Muito, muito obrigado, Daniele Alves, mais uma vez. Você que é contabilista, mestranda aí na área do direito tributário, uma área extensa, importante. Eu venho de uma formação, minha formação acadêmica, como economista, e eu passei a me interessar pela atividade econômica, desde cedo.
Aí eu tive a primeira oportunidade que eu enfrentei, né, quando prefeito de Cambé, a cidade que vizinha, tinha acabado, estava no meio da crise econômica do governo Figueiredo e Delfim Neto, 81, 2, 3. Eu assumi no comecinho do ano de 1983 e o Brasil estava no meio de uma grande e grave crise econômica. Aí a cidade era uma cidade, é uma cidade industrial, está colada a Londrina, né? Hoje eu moro em Londrina há 30 anos, e Cambé tinha 42 indústrias paralisadas ou semi-paralisadas, que tinham quebrado em função da crise econômica de 1981 e 2, e 83 foi o último ano da crise econômica daquele período, que o PIB brasileiro, em 3 anos, caiu 8,5%. Bom, ali eu comecei a me interessar, comecei a me reunir com os empresários que estavam bem-sucedidos e os que estavam com dificuldade. Fui chamando as placas universitários, chamei a Universidade de Londrina, a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, os bancos, na época pública, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Estado do Paraná, Banco do Desenvolvimento do Estado do Paraná, o BADEP, o BRDE. Então, enfim, o SEBRAE da época, que chamava SEAG, e comecei um processo de reconstrução das empresas, né, do município. E ao final de 4 anos, nós já tínhamos conseguido recuperar boa parte delas, e isso me deu uma fama de empreendedor, prefeito empreendedor. Então, além de outras atividades do município, que eu sempre procurava estar em destaque, eu era bem novo, tinha 32 anos naquela época. E 4 anos depois, o governador eleito, o nosso partido, né, era o MDB na época, o Álvaro Dias, me convidou para ser secretário da Fazenda do Paraná. Bom, aí eu, na Secretaria da Fazenda, montei uma boa equipe, né? Primeiro, de um secretário, do ministro, ter uma equipe de confiança e de altíssimo nível, de pessoas até mais preparadas do que a gente. E foi um trabalho magnífico, porque eu fui conhecer, logo no primeiro ano, eu fiz um convênio com a Secretaria de Fazenda de Berlim. Secretaria de Fazenda de Berlim, na Alemanha, tinham, então, sobre a questão tributária. Aí eu fui conhecer o sistema tributário alemão e europeu, que é a base, né, do sistema tributário europeu, que é a tributação única na base do consumo, né, é o IVA europeu, né, que é o da OCDE, sobre bens e serviços. E alguns países têm um imposto adicional, que é o imposto seletivo, o excise tax. O imposto de renda único, progressivo, né? E os impostos patrimoniais. Então, foi aí que eu tomei conhecimento com mais profundidade, né, nesse convênio. Fui à Alemanha, e eles mantiveram 2 auditores aqui permanentemente, de que o sistema tributário é a estrutura básica de qualquer país do mundo, de qualquer economia. Porque ela tem que ser simples, funcional, né? Tecnológica. A Alemanha já aplicava alta tecnologia naquela época, e justa, não tributar, né, os mais pobres como o Brasil tributa. E ali eu me interessei, me aprofundei, né, como secretário da Fazenda. 4 anos depois me elegi deputado federal e passei a ser assim um parlamentar já tinha vivido a experiência municipal intensamente, né, como vereador e prefeito, e a economia do Estado. E no Estado do Paraná, criou um programa de desenvolvimento industrial, que proporcionou ao governador da época o maior crescimento econômico, né? O Estado cresceu mais do que o Brasil, e a atração de indústrias, né? O Paraná passou a ser uma referência industrial. Já era, melhorou muito, né, no governo do Álvaro Dias, e eu consegui dar ao governador, naquela época, em 4 anos de mandato, um orçamento inteiro para investimento. Então, aquilo me deu uma grande experiência. Ao chegar em Brasília, eu passei a entrar na discussão na Comissão de Finanças e Tributação, e todas as propostas de reforma tributária eu estava no meio. E, quando secretário, eu participei ativamente no colégio do CONFAS, na reforma constitucional, no capítulo tributário. Já naquela época,
Eu tinha a ideia de que tinha que ter um novo sistema tributário, isso há 32 anos atrás. Nos meus mandatos, o primeiro ano, eu já fiz uma PEC de reforma tributária, a PEC 48, que continha, né, todos esses dados, né, que são hoje a reforma simplificadora que nós estamos trabalhando. Então, a partir dali, eu fui desenvolvendo mais estudos, conseguimos fazer o primeiro Simples Federal em 1996, no governo Fernando Henrique. Depois, em 2006, já no governo do Lula, eu fui o relator, e o Carlos Mérez, presidente do SEBRAE, do Super Simples, né, que nós criamos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, e do MEI. Então, nós criamos o Super Simples, como ele é hoje, e aquilo era uma simplificação de impostos, né? Nós juntamos 8 tributos no Super Simples numa única cobrança, numa única guia de recolhimento. Então, a partir daí, começamos a intensificar o trabalho. Quando, finalmente, eu consegui, em 2016, ser o relator da reforma tributária, em 2018, aprovei por unanimidade a PEC 293 na Comissão de Reforma Tributária. Aí, eu não me reelegi. O presidente da Câmara de 2019, o Rodrigo Maia, não quis dar prosseguimento ao meu projeto, que estava lá aprovado, pronto para votar no plenário. Ele deu preferência para uma outra PEC, que começou do zero. E aí eu fui para o Senado com a PEC, e os senadores, né, o Davi Alcolumbre, que era presidente da época, e mais 66 senadores, né? Então, eles subscreveram a PEC 293, que virou PEC 110, de 2019. E passou a ser relatada pelo senador Roberto Rocha, que agora, a semana passada, entregou o relatório, o último, né, terceira versão do relatório dele, que deve ser a última versão, para colocar em votação. Então, esse é o resumo que chegamos até agora. O que contém a PEC 110? Nós resumimos, fizemos um resumo, né, assim, resumindo a PEC 110, na necessidade de eliminar 6 causas raízes. Quer dizer, o Brasil, os efeitos indesejáveis do atual sistema tributário são gravíssimos, né? Que você tem hoje uma dívida ativa acumulada de 3 trilhões, 42% do PIB. Você tem um contencioso tributário e administrativo de mais de 5 trilhões, mais de 70% do PIB. Você tem uma sonegação fiscal, né, de 600 bilhões por ano, 8% do PIB, porque 25% do PIB brasileiro está na informalidade. O PIB esse ano vai ser de 8 trilhões, então tem 2 trilhões de PIB não contabilizados. E são todas essas atividades econômicas não contabilizadas. Então, se fosse tudo contabilizado no Brasil, tudo tirasse nota fiscal e pagasse imposto, nós teríamos um PIB de 10 trilhões e 600 bilhões a mais de arrecadação, porque a arrecadação brasileira é 33% do produto interno bruto, que é a soma da produção de bens e serviços da economia durante um ano. Bom, e ainda esse sistema, ele foi fragilizado ao longo dos anos, Daniele, porque ele permitiu que uma lei muito facilitadora e leniente, né, complaciva demais, as renúncias fiscais, os incentivos fiscais, né, e renúncia de toda a espécie, que chega a meio trilhão por ano. Isso dá mais 7% do PIB. Quer dizer, o que significa a renúncia fiscal de 500 bilhões? Esses valores estão nos preços dos bens e serviços, mas não são arrecadados. Eles ficam no meio do caminho nas empresas. É como a inadimplência, né? Se a inadimplência está em 3 trilhões da União, Estados e Municípios, anualmente 200 bilhões de reais deixam de ser pagos de tributo. Então, esses 200 estão nos preços, só não são arrecadados. Então, para que você tenha 500 bilhões de renúncia e 200 bilhões de inadimplência, você tem que aumentar a carga tributária nesse valor. Então, nós temos uma carga tributária 10% maior do PIB, né? Em vez de ser 33 arrecadado, é 43, né? Esses 10%
não são arrecadados. E eles inflam os preços dos bens e serviços da economia que são consumidos pelos 213 milhões de pessoas. Então, o que nós vamos consertar é isso. Primeiro, né, o imposto é declaratório, ou seja, a empresa que decide qual o valor a pagar. E chega no dia de pagar, que é a segunda causa, ele vai decidir se paga ou não, né? Então, já é outro problema. Aí, o excesso de legislação, a cumulatividade dos impostos, né? O que é pago hoje de imposto não tem compatibilidade, você que é contadora, né? O regime de caixa com o regime de competência. Então, esses são os pontos que a gente chama de causas raízes, para eliminar aqueles problemas que afetam a concorrência. Então, se uma empresa tem incentivo fiscal e outra não tem, o que acaba acontecendo? A empresa que tem incentivo vai quebrar a outra que não tem incentivo. Então, se uma empresa declara e não paga, fica devendo, ela leva vantagem sobre a outra. Ela tem caixa, a outra não tem caixa. Um paga certinho, o outro não paga. Então, o modelo tributário que nós preconizamos elimina a possibilidade da empresa ter que autodeclarar o imposto. Então, nós bolamos um modelo de pagamento instantâneo, quer dizer, primeiro, juntar o ISS municipal, o ICMS estadual, os tributos federais IPI e COFINS, né? e o PIS, num único tributo. Na PEC original 110 tinha até mais tributos, tem mais 5 tributos, mas o relator optou por 5 tributos, 4 deles seria 2 ficariam com o governo federal, que é o PIS/COFINS, ele vai transformar no contribuição de bens e serviços, e os estados e municípios vão juntar ISS e ICMS, que vai chamar Imposto de Bens e Serviços. Então, ficou bem simples, com uma mesma legislação, cobrança única, CNPJ único, né? E segundo passo, além da simplificação, cobrança instantânea, né? O imposto, você fez a compra. O Brasil tem 2 coisas que o Miguel Abuab, que bolou esse modelo, que é um engenheiro de Santa Catarina, fala, tem um sistema robusto de nota fiscal eletrônica, é muito bem feito, bem elaborado, tecnologicamente, e um sistema financeiro bancário muito sólido, muito eficiente. Então, você tirou a nota fiscal de compra, já amarra no boleto de pagamento. Fez o pagamento da compra, o imposto é retido na hora, entendeu? Não fica para depois, para o mês seguinte. Acaba com o ato declaratório, que você junta a nota fiscal de entrada, de saída todo dia, chega no final do mês, você vai fazer a tua planilha, pega os livros, né, contábeis, para preencher qual vai ser a guia, né, e quanto que vai pagar, quanto de creme de crédito. Acaba com tudo isso. Isso fica responsabilidade do comitê gestor arrecadador, que vai trabalhar em cima do débito e crédito financeiro. Não será mais escritural. E automático. Então, se você tirou a nota fiscal, ela entra no sistema, aguarda o recebimento, né? E não é mais quem vende que vai pagar, é quem compra. Então, inverte, é uma mudança de paradigma. Isso é uma revolução, né, nesse modelo, e vai ser totalmente eletrônico com crédito financeiro. Acaba com o crédito escritural. Segundo, então, a simplificação vem com a tecnologia. E o terceiro passo é como diminuir a carga tributária das famílias que ganham menos. Porque se você tem uma carga tributária nos bens e serviços alta, como é o caso do Brasil, o Brasil tem 3 vezes mais carga tributária no consumo do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 17% da tributação vem do consumo. No Brasil, 54%. Se você entender a base de consumo mais larga, com a folha de pagamento, 75%, os Estados Unidos têm 40% dessa arrecadação, vem da base do consumo. Então, o que nós temos que fazer, né, é um sistema que deixe neutro para a baixa renda, já que nós não vamos conseguir diminuir a curto prazo a carga tributária do consumo, porque nos Estados Unidos a maior carga tributária deles vem do imposto de renda. Metade da arrecadação americana vem do imposto de renda.
e no Brasil só 21%. Para que o Brasil diminua a tributação da carga do consumo, tem que ter mais imposto de renda. Isso é muito difícil de acontecer em curto prazo. Isso precisa de 15, 20 anos para você fazer tal mudança. Então, primeiro, é um tripé a reforma tributária. A simplificação, eliminar todos os tributos concorrentes da base de consumo, cobrança eletrônica, que é o segundo pé do tripé, e o terceiro é diminuir a carga tributária dos mais pobres. O senador Roberto Rocha tinha duas opções conjuntas. Alíquotas menores para itens essenciais, como comida, remédio, água, esgoto, educação e saúde, ou a devolver o imposto para a família de baixa renda. Ele optou por devolver só o imposto para a família de baixa renda, que é muito bom também. Funcionando, fica muito bom. E então é um tripé. Diminuir o peso da alta tributação do consumo sobre as famílias, né, de baixa renda. Em essência, é isso. Né? Muda completamente. Ao implantar esse modelo, o Brasil vai voltar a crescer e a prosperar, né? O que não faz há 40 anos. O Brasil, nos últimos 40 anos, cresceu a metade do crescimento mundial e cresceu um quarto do crescimento dos emergentes. Então, o Brasil ficou muito para trás, né, na economia. Nos últimos 10 anos, o Brasil teve zero de crescimento, enquanto que os emergentes cresceram ao ano 4%. Então, o que o Brasil precisa? Um bom sistema tributário. Isso está conscientizado. E hoje o senador Roberto Rocha precisa de todo o apoio, de toda a força para poder, junto aos 81 senadores e senadoras, aprovar rapidamente o projeto. O Davi Alcolumbre, que é o autor da PEC, é presidente da CCJ, está para marcar agora a sessão, né? Você mesmo também publicou a nota, o pedido de inclusão na comissão já foi feita pelo senador Roberto Rocha. Então, chegou a hora. Nós estamos com essa live bem em cima da hora de fazer aí, né, o início da votação da PEC 110, que vai ser a mais importante reforma econômica da história do Brasil. E eu sei disso, né? Eu tenho muito conhecimento, por isso que eu trouxe aqui, para que as pessoas também tenham esse conhecimento, né? Porque a gente vê uma grande comoção acerca de vários assuntos e esse assunto é o principal. Nós que trabalhamos na área, eu principalmente porque eu tenho acompanhado os meus clientes, eles estagnaram até o crescimento devido a essa carga tributária, a essa situação que está economicamente o país, como você mencionou, né? Não cresce, ou nos últimos 2 anos não cresceu e vem há 40 anos crescendo o mínimo do mínimo que deveria crescer por conta de ser uma potência que nós consideramos que é o Brasil. Eu tenho aqui uma pergunta, porque assim, o pessoal, os outros contadores, né, alguns de vários estados, quando tiveram conhecimento acerca da live, me enviaram as perguntas, e eu quero falar contigo rápido assim. Em relação a esses estados que possuem algum incentivo fiscal para serem atrativos e fomentar a economia local, ali eles veem a reforma tributária como algo que é ameaçador. Vocês pensaram em algo no momento lá? Porque eu sei que já fizeram 500 palestras, né? Tem 500 palestras, 500 reuniões técnicas falando sobre esse tema. Então, eu creio que em algum momento aí foi questionado acerca disso. Sim. Falar para esses estados. Sim, sim, sem dúvida. Esse foi a pergunta central em toda a palestra, né? A Lei Complementar 160 de 2017 já estipulou o prazo do fim dos incentivos fiscais, né, nos estados, na legislação do ICMS. O que a Lei Complementar fez? Ela convalidou todas as renúncias fiscais feitas pelos estados, muitas delas sem amparo legal, né? Foi tudo convalidado, e ela deu o prazo de 5 anos, 8 e 15, para encerrar os incentivos fiscais.
Já se passaram 4 anos. O ano que vem começa a implantar, 5. O ICMS começa a entrar em 2023 e terá 5 anos para a implantação. Então, já vai para 10 anos, né, até a implantação final. Então, com isto, o que sobrar de incentivo fiscal vai ter que ser negociado com o Estado. Para que o Estado tenha condição de fazer essa negociação com os incentivos concedidos, que são contratos, né, que os estados fizeram com essas empresas para atraí-las para seus estados, vai ser um processo de negociação administrativa ou judicial. Então, eles vão ter um fundo de desenvolvimento regional que acredito que poderá o Estado utilizar uma parte dele para poder fazer esse entendimento. O que pode ser feito também, como não pode haver renúncia fiscal, são postergações de pagamentos, o Estado pode, em determinado momento, sentar com a empresa e fazer uma conciliação em cima do que ele tem a receber e do que a empresa tem ainda de benefício de tempo. Então, poderá ser feito aí um ponto de equilíbrio. Mas é um assunto bem tranquilo, acho que dá medo nas empresas que são beneficiadas, mas o novo modelo vai trazer prosperidade e crescimento. Sim. Os incentivos fiscais não foram suficientes para fazer o Brasil crescer, tanto que nós estamos há 10 anos com o PIB, o Produto Interno Bruto, do mesmo tamanho. O PIB de 2020 ele é exatamente do mesmo tamanho do PIB de 2011, 12, 13, 14, e assim por diante. Então, o Brasil está estacionado. Enquanto isso, a população brasileira cresce, a renda per capita está em zero, enquanto isso, a carestia aumenta, o poder de compra diminuiu, as famílias estão mais pobres do que antes, as empresas estão quebrando mais facilmente do que hoje, o desemprego já é mantido em 14 milhões de empregados e mais 20 milhões de subempregados, subutilizados e desalentados. Então, nós temos 34 milhões de pessoas. O Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas no Bolsa Família, então a pobreza se estabeleceu em função da falta de geração de riqueza. O que a reforma tributária vai proporcionar esse novo momento. Então, vale a pena, né, que essas empresas sentem com os governadores, né, e façam os seus entendimentos a partir da implantação da reforma tributária fraterna, solidária, que vai trazer o desenvolvimento para o Brasil, fazer o Brasil crescer a 6, 7% ao ano, como crescem os chineses, os indianos e os asiáticos. Isso. E até acrescentando, né, agora na visão que como tem o ditado, duas cabeças pensam melhor que uma. Quando a gente fala de incentivo fiscal, maior parte é sobre o ICMS. Nós estamos falando de uma reforma que abrange os tributos federais, ou seja, a carga efetiva tributária que a empresa vai pagar, às vezes pode ser até menor ainda do que com o incentivo fiscal ela pagaria. Então, vale ressaltar isso. E aí cada estado vai verificar outra forma de ser mais atrativo, né? Seja no turismo, exatamente, desenvolver as habilidades aí que o brasileiro tem. Você fala assim, se você tem o ICM, por exemplo, os próprios tributos federais que dão incentivo, se o Brasil arrecada 33%, né, ao ano, isso entrou no caixa do governo federal, estados e municípios. Uma parte dessa arrecadação, 75% dela, vem da base consumo ampliada. O que é a base consumo? Ela vem do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, da CID, Salário de Educação e UF, da folha de pagamento empregado e empregador e os outros penduras. Então, quando há incentivo fiscal, a maioria do incentivo fiscal brasileiro e da renúncia fiscal e da inadimplência é em cima da base de consumo. O que tem também do imposto de renda da pessoa física e de IPTU, mas o grosso é em cima da base do consumo. Quer dizer, o que é o tributo da base de consumo? É tudo que é tributado que vai para o preço. Então, vai para o preço do quê? Dos bens e serviços. Então, quem é que paga? O comprador final. Porque
no Brasil e no mundo, quem que paga o imposto de consumo? É o comprador final, né? Não é a empresa. O imposto passa por ela, né? E vai para o consumidor final. Então, quando você tem incentivo fiscal de 500 bilhões, 200 bilhões de inadimplência e 600 bilhões de sonegação, quer dizer, a inadimplência e os incentivos fiscais na base de consumo, dos 500 bilhões que tem na base de consumo de renúncias fiscais, mais de 300 são dos preços da base de consumo, né? O outro é da imposto de renda e outros impostos. E mais a inadimplência de uns 200 bilhões. Então, você tem 7% a 10% do PIB incluído nos preços. Quando você acaba com a guerra fiscal, com as renúncias fiscais e acaba com a inadimplência, os preços vão diminuir na mesma proporção. Então, diminui o custo de produção, a carga tributária sobre as empresas e sobre 1 milhão de itens, que são os bens e serviços da economia. Quer dizer, a base do consumo de bens e serviços é estimada pelo IBGE em mais ou menos 1 milhão de itens. Tudo que tem no supermercado, nas lojas, nas farmácias, a prestação de serviço de segurança, de vigilância, de medicina, todas as atividades e serviços que são contabilizadas, e vai fazer com que vários efeitos positivos, né? Primeiro, diminui a carga tributária em alíquota necessária para arrecadar o mesmo. Então, nós vamos continuar arrecadando os mesmos 33%, sem os 7, 8% de gordura que tem, que não fica com o governo. Segundo, então, os preços vão diminuir, o custo da empresa vai diminuir, aumenta a competitividade, né? E o Brasil passa a ser um país que tem segurança jurídica no sistema tributário, né? E estabilidade econômica. Então, ele é um ganha-ganha para todos. Ganha a empresa, ganha o consumidor final, que mais ganha, né? E ganha também o governo, porque vai ter uma arrecadação mais estável e uma economia crescente. Quando a economia voltar a crescer, nós vamos diminuir a pobreza, a miséria, vai ter mais dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, para a assistência social, para fazer estradas, portos, aeroportos. Então, o que está sendo proposto é algo muitas vezes maior do que o Plano Real, porque o Plano Real combateu com competência, o Fernando Henrique e os economistas, né, dele, né, a inflação, que era um monstro que devorava o poder de compra, e o Brasil vivia. Tanto que agora nós estamos com a inflação próxima de 10%, está todo mundo estrelando. No tempo do Figueiredo, a inflação era de 200% ao ano. No Collor, chegou a 3.000% ao ano. Então, isso que levou o Fernando Henrique a fazer, né, o Plano Real, junto com o Itamar, o Edmar Baixa, Pércio Arida e André Lara Rezende. Com o meu apoio, eu já era congressista, né? Eu era vice-líder do governo e ajudei a aprovar o Plano Real, que foi assim um grande acontecimento. Só que agora, a reforma tributária que o senador Roberto Rocha está fazendo é muitas vezes maior e mais importante. Claro que era importantíssimo combater a inflação. Agora é fazer com que um sistema seja justo, simples, tecnológico, funcional e dar competitividade para as empresas. As empresas brasileiras vão ter uma nova economia de mercado, né? Um novo capitalismo, onde as empresas vão concorrer em igualdade internamente, e o Brasil vai poder também concorrer com as empresas estrangeiras, né, do mundo inteiro. Porque hoje o Brasil, em termos de competitividade, perde do Paraguai de 7-1. Do Paraguai, que é o nosso vizinho aqui, sem considerar da China e outros países. Está entrando aqui várias pessoas, estou vendo até minha sobrinha que entrou aqui, a Sâmia. Oi. Manda um abraço. Manda um abraço aí. Oi, abraço, querida. Muito bem. Ficou muito claro a explicação, ficou assim. Eu creio que todos vão conseguir compreender. A importância já é notória, mas o que de fato vai impactar a reforma tributária, eu creio que ficou claríssimo aí nessas explicações.
Durante a sua parte, você mencionou sobre a arrecadação já na compra, a arrecadação do tributo, o pagamento do tributo, né, que é a retenção do percentual que vai ser descontado na compra. Eu fiquei em dúvida. Está dando retorno. Eu liguei aqui que eu queria fazer uma cópia. Eu liguei no outro telefone, desculpa. Perdão. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Não, tudo bem, pode falar. Eu que cometi a gafe aqui. Consegui. Durante a arrecadação, que vai mudar. Hoje o sistema muda, para que todos compreendam. Hoje é o contador que apura o imposto e fala para a empresa, lá, olha, fulano vai pagar um X. E vai ser o contrário. Agora, o valor do imposto já vai ser retido, já vai ser descontado ali vamos pôr, na boca do caixa, na compra. Isso vamos usar mesmo. essa palavra para ficar mais claro. Na boca do caixa. Isso. Independente da forma de pagamento, por exemplo, se o cliente pagar em cartão de crédito, isso eu preciso explicar para os meus clientes também, senão eles não vão gostar muito. Mas, por exemplo, pagou em cartão de crédito, vai ser já abatido o valor integral ou é conforme o pagamento? O sistema ele vai enxergar isso? É no fluxo financeiro. Ele vai ser retido na hora que entra o dinheiro. Ele não é escritural. Então, a nota fiscal é o start, né? A nota fiscal vai estar amarrada ao boleto do pagamento. Então, se a empresa vendeu em 6 parcelas, o imposto vai ser retido em 6 parcelas. Aí a empresa, né, que vendeu, ela só vai receber quando ela tiver o crédito financeiro, porque o sistema IVA foi bolado, né, há muito tempo. E qual que é o princípio do imposto de valor agregado, o adicionado, o acrescentado, que é a mesma coisa? Ele vem na cadeia, desde a matéria-prima, passa por outro setor, pela indústria, para o atacadista, varejista e ao consumidor final. Então, qual que é o princípio do imposto a valor agregado? Deixar neutra a cadeia produtiva, né? O imposto não é pago pelo produtor rural, nem pela indústria, nem pelo atacadista, nem pelo varejista. Esse imposto de consumo ele é embutido no preço desde lá de trás, que vai agregando valores, em cada etapa agrega valor de manufatura, de transporte, os custos da empresa, empregado, mão de obra, capital, etc., a chegar ao consumidor final um bem ou um serviço para ser vendido. Então, o imposto ele vai até a cadeia final. Então, no meio do caminho, todo imposto que foi pago, né, ele é devolvido. Na medida que ele vai pagando, ele devolve. Hoje, como é que é feita a devolução? Escrituralmente. A empresa fala, olha, eu tenho tanto de crédito de ICMS, ou de IPI, ou de PIS/COFINS, e ele fica esperando uma venda para abater no valor, porque é ela que paga o imposto. No novo modelo, é quem compra, ok? Então, vamos pegar na cadeia final. O varejista recebeu da indústria ou do atacadista uma mercadoria em valor de R$100, né? O imposto é 25. Então, ele pegou R$100, acrescentou ao seu lucro, sua despesa, e vendeu, digamos, por 200. Nesses 200, vai ter 50 de impostos. Então, esse 200 vai para 250, 50 vai para o governo, né? 200 vai para ele. Na hora que ele pagou isto, né, ou recebeu esse valor, ele vai receber de volta, né, a parte que ele pagou da compra anterior e do gasto que ele teve de imposto. Então, o varejista fica sem nenhum imposto para trás, o atacadista, a indústria e o produtor rural. Então, o imposto fica no preço final. Então, é um exemplo mais curto, mas é importante dizer que esse 25% hoje é 50%, né? Se você vende 200, ele está com uma carga que vem lá de trás, ele vai para 300, né? Então, nós vamos limpar do imposto uma alíquota de 30%, 40% vai ser
diminuída, porque não vai precisar de tantas alíquotas. A alíquota média de um produto manufaturado hoje, segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é de 55,04%. Eu tenho esse estudo deles, né, que foi me mandado alguns anos atrás. Mas eu acho que ainda até um pouco maior, né, porque eles não incluíram os impostos cumulativos que estão incidindo sobre aquele bem, aquele serviço. Sim. Compreendi, ficou claro. Então, o crédito vai ser para vai ser sempre o próximo da cadeia que vai permitir o crédito do imposto. Tá, entendi. Você, por exemplo, vamos dizer que o teu cliente seja o varejista, né? Geralmente é o maior número de empresas no Brasil é o varejo, né? As lojas, os comércios, os estabelecimentos. Então, o que o varejista comprou de mercadoria, né? E mais o que ele gastou, por exemplo, de água, de luz, de telefone, de combustíveis, ele vai deduzir, né? Quer dizer, ele vai receber de volta quando ele embutir nos preços. Isso só vai efetivar quando o dinheiro entrar da venda dele. Ele recebe no caixa dele e paga o imposto. Quando essa operação, no final do dia, ou no final num período de uma semana, a empresa é que nem na conta bancária, débito e crédito. Você está no azul, está no vermelho. Você gastou mais do que você tem na conta bancária, né? Você está no azul, você gastou mais, você fica no vermelho e começa a pagar juro do cheque especial, né? Então, nesse caso, quando o vermelho vai ser favorável à empresa, se ele tem crédito, aliás, azul, ele vai receber do sistema eletrônico, ele vai receber. Vai ser uma conciliação diária, igual à conta bancária, né? É muito bem elaborado, muito bem bolado. A Receita Federal está se debruçando sobre o modelo do Dr. Miguel Aboab, né? Já foram feitas algumas reuniões. É outra pergunta. Eu ia fazer essa pergunta. Como que já está essa operacionalização? Porque parece assim, um milagre a gente conseguir falar sobre esse assunto e acreditar que já tem um sistema sendo preparado dessa forma. Então já existe, certo? Não, ele vai primeiro ser testado, né, pela Receita Federal na implantação do CBS, né? Isso está na lei, o primeiro ano é para testar o modelo, né, de cobrança eletrônica. Enquanto testa, ele fica no modelo atual, que é o declaratório de débito e crédito. Então, quando o modelo eletrônico estiver azeitado, funcionando, ele vai em frente aí, vai absorver toda a cobrança nacional. Vai demorar uns 2 anos aí para 3 anos para poder implementar. Mas para quem vem há 55 anos com um modelo caótico chamado manicômio tributário e um Frankenstein, né, funcional, o Brasil vai sair do inferno tributário, né, do manicômio, vai sair para a sanidade, né? Do 184º pior sistema do mundo, vai subir para entre os 10 melhores do mundo. O Brasil vai ganhar muito, né? Principalmente as pessoas que estão desempregadas, subempregadas, né? E a todos que utilizam o serviço público no Brasil, né? São 35, quase 40 milhões de aposentados e pensionistas que recebem do INSS, 165 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do plano de saúde do SUS, 50 milhões de crianças que estudam em escolas públicas, mais de 1 milhão de policiais, militares, civis, Marinha, Exército, Aeronáutica, que compõem a segurança interna e a defesa nacional, e assim por diante, né? Mais de 20 milhões de pessoas de famílias que dependem da assistência social. Então, o país vai mudar completamente, porque estagnado, todo mundo só perde, todo mundo, né, fica mais pobre. E é um ponto, Raul, eu vou até abrir aqui na live, eu considerei que a boa rejeição por parte dos profissionais no meu meio, né, é devido a simplificar tanto os tributos e as obrigações acessórias que fica, nossa, mas e aí? Porque hoje o contador é considerado um mal necessário.
É desse jeito. Mas não é só isso, né? O contador tem outras finalidades que vai continuar existindo, que são, de fato, demonstrar a saúde da empresa através de demonstrações contábeis, e o contador ele vai voltar à finalidade Isso. inicial, que é a contabilidade em si, e as outras áreas tributaristas, né? Eu penso até que o nosso judiciário ele vai ser descarregado, porque hoje o que existe de processo judicial sobre Sim. tributo é surreal, é surreal. E o Brasil, essa mudança, essa reforma tributária, a mudança que ela vai trazer no país é inimaginável. A gente consegue ter uma menção, mensurar, né, uma ideia, mas eu penso que vai muito além do que a gente consiga mensurar. Não. É o É. meu sonho isso, e eu estou participando, posso dizer que eu vivi para Uhum. poder participar dessa implantação e a reforma tributária. Sobre o sistema, só fiquei com uma dúvidazinha. Já vai ser implantado esse sistema de pagamento e ele mesmo já vai emitir a nota fiscal para o cliente É, consumidor final? Isso sim, para o isso. consumidor varejo, quando compra do atacado também, ou permaneceria o sistema atual? Você já conseguiu Não, chegar o nessa sistema visão? atual de nota fiscal, que já é robusto, bem, né, feito, claro que vai ter um sistema único, né? Você não vai precisar de dois, três, cada ente governamental, é um sistema só de nota fiscal eletrônica, né? Uma nota só, que vai conter tudo, e a cobrança, como eu disse, vai ser única, né, também. A parte federal, a parte estadual e a parte municipal vai ser única e como eu disse, instantânea. Agora, a contabilidade brasileira vai ganhar muito, né? Porque o contador hoje ele virou um burocrata, né? Um estafeta, que fica levando papel e trazendo papel para, né, as repartições públicas e perdido em milhares e milhões de notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, em milhões de declarações de obrigações acessórias. Então, o Banco Mundial estima que o custo para pagar impostos no Brasil é de 1% do PIB, 80 bilhões por ano. E esse valor está embutido nos preços também, né? Agora, o que é o contador, né? O contabilista na empresa? Ele é tudo, ele é o que orienta a empresa, né? A sua contabilidade, o seu lucro, a formação de preço, custo fixo, custo variável, né? Ele é que circulação de estoque. Então ele deixou de fazer essa atividade, né? E passou a ter lá 20, 30 estagiários para poder fazer anotações papeladas. Então, isso vai mudar. Quer dizer, então a contabilidade vai ser aquela nobre atividade que é no mundo inteiro, né? O Brasil é o único Sim. país do mundo que tem este manicômio, ninguém mais tem. 170 países do mundo já tem o modelo que nós estamos preconizando. Nós não inventamos ele, né? Ele já existe. Eu pude presenciar também quando viajei, né, Isso. para fora, eu vi a facilidade, o imposto já vem na nota mesmo. Na Europa, ele já vem mensurado e Vem porventura já é tudo. descontado também. Isso Então mesmo. já existe, já existe. Eu penso que errado é nós acharmos que não seria possível fazer isso no Brasil. E por que É. não, né? Uma nação tão potente. Bom, eu fiquei muito contente Ok. aqui com o conteúdo. Diga, Não, o ok, tempo é estamos seu. aqui às ordens. Ah, tá. Fiquei muito contente aqui com o conteúdo ministrado. Eu vou disponibilizar essa live, Isso. certamente vai enriquecer os nossos patriotas aí com conhecimento, porque foi Isso. uma aula, né? Ontem foi o dia do professor, mas hoje nós estamos sendo enriquecidos com uma aula aqui, com conhecimento dele. Para mim é uma honra poder participar dessa live contigo e ser agraciado com o conhecimento que você tem aí trabalhando já há bastante tempo no Congresso e também com a economia do nosso país. Ok. Da minha parte, em relação às perguntas, você ainda já respondeu até o que eu ia te perguntar, ficou já gravado, pois eu vou até ouvir novamente a live, porque bastante conteúdo eu quero consumir novamente. Eu gosto desse conteúdo, eu sou apreciadora.
E veja também, né? Veja que eu trabalho com tributos, né? E isso não me deixa nem um pouco preocupada em relação à reforma tributária, não ameaça a profissão, pelo contrário, nós vamos ter o devido valor que, como o Raul mencionou, né? A gente se perdeu no meio do período devido a esse Sim. manicômio tributário, o contador foi envolvido nisso e acabou sendo terceirizado para o governo. E agora não, agora muda o cenário, vai mudar. Né? Então, isso para mim, foi como uma declaração de amor falar isso. O contador vai ser a profissão nobre, e eu me sinto É. lisonjeado de poder participar disso E o auditor diretamente. também, né? O auditor também, né? Ele vai Também, exercer uma ambos, função de combater mesmo, né? A sonegação, né? E, as fraudes porque hoje também. ele é também um escravo da burocracia, né? Declaratória. O auditor e o contabilista, né? Que são o tripé, a empresa, né? O contabilista que fica no meio e o governo que é o auditor fiscal, né? Que também fica no meio desse manicômio, né? E vira todo mundo louco, né? Pegando aí cabelo em ovo, né? Fio de cabelo em ovo. É isso mesmo. Perdido. Nós temos algumas pessoas online. Alguém tem alguma pergunta? Antes que eu libere as preciosas horas aqui do Carlos Howling. Eu quero aproveitar bastante. Se pudesse, ficaria o dia inteiro, viu? Perfeito. Não posso. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Pode enviar, pessoal, alguma pergunta. Se tiverem. Não, ninguém mandou nada. Deixa eu ver. Só o comentário. Então, Sâmia Rauli é a sua sobrinha, é isso? É minha sobrinha que mora em Minas. Ela, Sensacional. ela é moradora de Minas Gerais. Santa Rita do Sapucaí. Um abraço, querida. Aí, vai ficar gravado na live. Tá aí o Então, Norival e Dias, eventual nosso participação. amigo, né? O Zé Orlando. Isso, Bacana, muito pronto. bacana. Então tá bom. Pronto. Da minha parte, ok. Tem alguma consideração final, além Não, de eu. Porque parabenizar essa semana você você. viaja para Brasília, né? Eu vou a Brasília. Vou acompanhar Uhum. o processo da PEC 110 na CCJ, se houver a reunião, né? Espero que sim. E, então, parabéns pela sua iniciativa, mais uma vez, né? Pela sua determinação em trazer o conhecimento ao seu público. Espero que esse áudio fique aí no Instagram e possa ser útil, né? A muitas pessoas que você fez uma entrevista muito bem equilibrada. Parabéns, que foco, força e fé em Deus, né? Que tudo vai dar certo. Amém. Um grande abraço a todos os seus instagramense, né? Não sei como é que chama, né? Os seguidores do Instagram. Eu também Não não tenho o tenho muita nome ainda. habilidade. Quem é técnico, eu não tenho muito entendimento, mas a Tá gente bom. usa, né? Porque é um meio de informação. Mas é os Bom, seguidores, acredito que é assim que se isso. fale também. Bom final de semana. Raul, Fique com Deus. Um grande para abraço para você e você. para sua família também. Sucesso lá, que Deus Amém. acompanhe, que Deus esteja à frente de tudo, que Se vai dar Deus quiser. certo, em nome do Senhor Jesus, e é Vai sucesso. sim. Amém. Destrava Brasil! Destrava Brasil. Foco, força e fé em Deus. Fechou. Opa, saiu. Deixa eu ver.